Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje a nossa aula é a de número 20 e nós vamos ver a segunda parte sobre as epístolas de Paulo. Mas antes de nós iniciarmos, como sempre, de costume, convido a todos vocês para que já agora, no início da nossa aula, curtam aí esse vídeo, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é bom para nós e partilhe também com outras pessoas, que é o que nós desejamos, não é, meus queridos? É espalhar o bem e todas as bênçãos que temos recebido aqui com o maior número de corações possível. Então, me auxilie, ok? Os objetivos desta nossa aula sobre as epístolas de Paulo é a segunda parte, que nós já vimos a primeira parte na aula passada, são analisar os principais ensinos existentes nas epístolas destinadas aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Então, vamos à leitura aqui do nosso material da aula e posteriormente eu traço breves comentários. Epístola aos Gálatas. Os Gálatas viveram na Galácia, antiga província romana, região situada no centro da Ásia Menor. Atualmente fica próxima de Ankara, na Turquia. A Galácia original era formada de diversos povos e abrigava várias comunidades cristãs. Os Gálatas originais eram celtas, que, vindos da Europa Central, tinham invadido a Ásia Menor e se estabeleceram ali no século III a.C. Mas os soberanos da Galácia estenderam seu poder sobre os territórios vizinhos, povoados por outros grupos étnicos. Esses grupos foram incluídos na província da Galácia e eram gálatas no sentido político, embora não no sentido étnico. Alguns desses grupos pertenciam às cidades de Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que foram evangelizadas por Paulo e Barnabé por volta de 47 depois de Cristo. Nessa carta, escrita possivelmente entre 48 e 55, foi enviada em especial às igrejas de Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, e talvez a Galácia étnica. Paulo faz uma apaixonada súplica aos cristãos das diferentes igrejas para que não se desviem do Evangelho. Eles estavam propensos a dar ouvidos a certos mestres que os exortavam a acrescentar à sua fé em Cristo alguns traços característicos do judaísmo, em particular a circuncisão. Esses mestres tentavam também diminuir a autoridade de Paulo, insistindo em que ele estava em dívidas para com os líderes eclesiais de Jerusalém, por sua delegação apostólica, e não tinha nenhum direito de desviá-los da prática judaica de Jerusalém. A epístola pode ser lida contra o pano de fundo do ressurgimento do nacionalismo militante da Judéia nos anos após 44 depois de Cristo. Esses militantes, que vieram a ser chamados de zelotes, tratavam os judeus que confraternizavam com gentios como traidores. Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Gálatas. A análise dos ensinamentos que se seguem deve considerar sempre a ação dos zelotes, que desejavam, por um lado, que os judeus convertidos voltassem ao judaísmo e, por outro lado, desmoralizar a mensagem cristã e a Paulo, considerado traidor por ter se tornado cristão. Constância na fé cristã. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo,
para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Só um adendo aqui, tá, gente? Anátema significa amaldiçoado ou amaldiçoar, né? Aqui nesse sentido, seja anátema, seja amaldiçoado, ok? Continuando a leitura, então. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Se quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Isto está em Gálatas 1, versículos do 8 ao 12, capítulo 2, versículos do 15 ao 17 e capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Só recordando, tá, gente, que a significação da palavra pecado é erro de rota, tá? Então não tem aquela conotação que às vezes as pessoas entendem, tá? Pecado é quando nós erramos o caminho, erramos a rota. Aqui Paulo, claro, na época está se referindo a esses termos, pecando ou sendo errando a rota em direção às leis de Deus, ok? Fidelidade ao Cristo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. De maneira que nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes do Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Isto está em Gálatas, capítulo 3, versículos 11 e 12 e 22 a 29. O homem com o Cristo é livre. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque nós, pelo Espírito da fé,
aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar a ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, e nesta é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isto está em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e 2, 5 e 6, 13 a 14 e 22 a 25. A carta aos Gálatas sintetiza a necessidade de se manter fiel ao Cristo em benefício do próprio progresso espiritual. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem, contudo eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam, inertes ao desalento, reclamando o prêmio aos minguados anos terrestres, em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade portadora da luz imperecível. Epístola aos Efésios. Os efésios eram os habitantes de Éfeso, cidade situada na costa ocidental da Ásia Menor, atualmente pertencente à Turquia. Era sede da comunidade cristã a que a Epístola aos Efésios é dirigida. Geralmente reconhecida como a primeira e a mais notável metrópole da província romana da Ásia, Éfeso desempenhou um papel histórico no movimento do cristianismo desde a Palestina até Roma. Atos dos Apóstolos descreve Éfeso como o ponto culminante da atividade missionária de Paulo, e foi de Éfeso que Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios. Do período clássico ao bizantino, Éfeso exerceu hegemonia na região jônica. Era famosa pelos seus filósofos, artistas, poetas, historiadores e retóricos. Não admira que Paulo seja visto ensinando todos os dias na escola de Tirano, em Éfeso, durante 2 anos. Isso está em Atos, capítulo 19, versículo 9, que João tenha, ao que se conta, escrito o 4º evangelho em Éfeso, e que tenha sido o local da conversão de Justino Mártir, o primeiro filósofo cristão. À época da instalação do cristianismo primitivo, Éfeso possuía cerca de 250.000 habitantes, constituindo-se um dos centros urbanos e comerciais
que mais rapidamente cresceram nos domínios romanos do Oriente. Segundo Flávio Joséfo, embora na cidade existisse uma expressiva comunidade judaica, de onde saíram inúmeros cristãos convertidos, a cidade também era famosa como centro de magia e taumaturgia. Havia inúmeros exorcistas, judeus e gentílicos, como o famoso pagão Apolônio de Tiana. Existiam também ali inúmeros templos e panteões, objeto de cultos e rituais aos deuses, sendo o mais importante o templo consagrado à deusa Artemisa, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Epístola aos Efésios foi escrita entre os anos 61 e 63, quando Paulo estava preso, possivelmente em Roma, e faz parte do grupo das cartas denominadas Epístolas do Cativeiro. Efésios 1, capítulo 3, 1 ao 13, capítulo 4, 1, capítulo 6, do 19 ao 22. A autenticidade dessa epístola é questionada. Em 1729, o teólogo inglês Edward Evanson colocou publicamente pela primeira vez a questão. No século XIX, estudiosos alemães chegaram à mesma conclusão. A epístola não era de Paulo. Este é o pensamento atual mantido pela maioria dos pesquisadores. A autoria da carta é atribuída a Onésimo, o escravo foragido mencionado na Epístola de Paulo a Filemon, que é depois identificado também como o bispo de Éfeso, que usava o nome Onésimo. Síntese dos principais ensinamentos da Epístola aos Efésios. A salvação pela graça. Trata-se de pensamento existente no capítulo 2 da Epístola, que contraria a salvação pela fé, defendido por Paulo na Epístola aos Romanos e na aos Gálatas. Este deve ter sido um dos pontos que suscitaram dúvidas nos estudiosos. O estilo e a linguagem são também diferentes, são de natureza mais teológica. Analisemos a seguinte ordem de ideias. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículos do 1 ao 6 e 8. A unidade da fé no Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 2, versículos do 11 ao 14 e capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Santidade dos costumes. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, versículos 17 a 19 e 25 a 29. Aqui também, tá, gente, dando um adendo, a palavra diabo tem aquele mesmo sentido que eu falei para vocês lá na aula passada, da questão de Satanás, que tem a ver com a palavra, então, de significado de inimigo de Deus, ou seja, inimigo das leis de Deus. Então, não deis lugar àquilo que é errado contra Deus, aquilo que for contra as leis de Deus. Por isso, então, seria esse significado, não deis lugar ao diabo. Como nós sabemos, não é mesmo, meus queridos? Deus não criaria um ser para ser eternamente mau. Deus não criaria um ser que nunca evoluiria. Todos estamos destinados à evolução. Então, o diabo ou Satanás é inimigo de Deus, ou seja, aquele que causa males contra as leis de Deus, que desrespeita completamente as leis de Deus, que peca, ou seja, que sai do percurso, que sai da rota em direção a Deus, ok? Seguindo então a nossa leitura. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos ombros com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículos do 10 ao 11 e do 13 ao 17. E aqui, dando um adendo sobre essa palavra, eu acho linda essa passagem, gente, porque aqui nos fala da armadura de Deus, que é a firmeza na nossa fé, na salvação em favor a Cristo, cingindo-nos com a verdade, com o evangelho da paz na preparação dos nossos pés, e enfim, não é? Aí nos mantendo
sempre com o escudo da fé contra tudo aquilo que seja maligno, que seja ruim, que seja perverso, que seja contra Deus, não é? E as leis de Deus, é claro que nós não queremos ir contra elas. Então, nos revestimos com a armadura de Deus. Acho muito linda essa passagem. Prosseguindo a nossa leitura. A Epístola aos Efésios indica que os aprendizes do Evangelho devem procurar levar uma vida simples e desprendida, vigiando os pensamentos e atos, que é o que nós falávamos aqui, não é? Que eu comentei agora mesmo com vocês. Prosseguindo então. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões das trevas, com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes e semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Que lindo, né, gente? É mesmo assim, não é? Todas as pessoas que andam amarguradas só podem espalhar amarguras. Agora, todas as pessoas que praticam o bem, que andam na luz, que amam, que servem o bem, só podem espalhar a luz e o bem. Não é mesmo? Continuando então a nossa leitura. Epístola aos Filipenses. Filipenses eram os habitantes de Filipos, importante cidade da Macedônia Oriental na Grécia, sede da comunidade cristã a que a Epístola de Paulo aos Filipenses é dirigida. Após a batalha decisiva de 42 a.C., nas proximidades da cidade, o imperador Otaviano havia feito de Filipos uma colônia romana e dado aos seus cidadãos os direitos e privilégios dos que nasciam e viviam em Roma. Segundo o relato de Atos, a igreja de Filipos começou assim. Paulo, em sua segunda viagem missionária, deixou a Ásia Menor pela Macedônia e foi a Filipos. Pregou o Evangelho. Lídia, uma mulher proeminente daquela região, e alguns outros se tornaram cristãos. Ao que parece, a igreja foi abrigada inicialmente na casa de Lídia. Apesar dos seus começos modestos, cresceu e se tornou uma ativa comunidade cristã, desempenhando importante papel no evangelismo, partilhando prontamente suas próprias posses materiais, mesmo em meio à extrema pobreza, e enviando generosamente um dos seus para ajudar a Paulo em seu trabalho, para auxiliá-lo quando estava na prisão. Paulo visitou essa igreja em pelo menos 3 ocasiões. A epístola traz um apelo do apóstolo aos cristãos, pedindo-lhes que vivam de maneira condigna com o Evangelho, em unidade, harmonia e generosidade, sem lamúrias nem queixas, mantendo sempre diante de si Jesus Cristo como o modelo supremo de toda ação moral. A epístola destaca as qualidades de Timóteo e Epafrodito, exemplos de trabalhadores cristãos fiéis,
prometendo enviá-los a Filipos. Adverte-os contra evangelistas judeus ou judaizantes, cujos ensinamentos e práticas são contrários ao Evangelho. A autenticidade da Epístola aos Filipenses não é posta em dúvida. O que se supõe é que originalmente existiu um conjunto de bilhetes ou 3 pequenas cartas, posteriormente reunidos numa única epístola. A comunidade de Filipos, devotada especial afeto ao apóstolo dos gentios. Cumpriram fielmente as suas orientações e o auxílio dentro das suas possibilidades, quando caiu prisioneiro na Tessalônica e em Corinto. Paulo lhes escreve agradecendo o auxílio recebido por intermédio de Epafrodito. Filipenses 4, versículos 10 ao 20. Filipenses faz parte do grupo das Epístolas do Cativeiro. Paulo se encontrava prisioneiro quando a escreveu. Não se sabe exatamente onde, em Roma, em Cesareia da Palestina ou em Éfeso. A carta aos Filipenses é de natureza pouco doutrinária. É uma efusão do coração, uma troca de notícias, uma advertência contra os maus operários, que destroem alhures os trabalhos do apóstolo e bem poderiam atacar também os seus caros filipenses. A epístola destaca também o valor da humildade. Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Filipenses. Exemplo de vivência do Evangelho. Os filipenses cristãos formavam uma comunidade pobre de bens materiais, mas sinceramente devotada ao Evangelho. Os filipenses jamais esqueceram as lições que lhes foram ensinadas por Paulo, auxiliando-o quando esteve preso e recebendo deste os sentimentos de afeto e reconhecimento. Os filipenses foram cristãos que souberam colocar em prática a vivência da caridade. Dou graças ao meu Deus de todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Filipenses 1, versículos do 3 ao 9. Exortação à perseverança, ao amor fraternal e à humildade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis,
no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 3 e 12 ao 16. Cuidados contra os maus obreiros, cultivo dos bens espirituais. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 2, 13 ao 14 e capítulo 4, 1 e versículos 4 ao 8. A carta de Paulo aos Filipenses atesta que estes representavam um exemplo de cristão que absorveu o sentido espiritual do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Linda essa parte também, não é, gente? Muito linda essa parte onde ele vai falando ali dos dons e da forma com a qual se deve agir. Continuando então. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o espírito divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Caridade é essencial, é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e receber, bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então, gente, aí um adendo meu, tudo isso é caridade, não é? E aí nós temos também a caridade moral, a caridade emocional, quando nós emprestamos a nossa escuta compassiva a um irmão, quando nós perdoamos os seus erros, quando nós relevamos as suas ignorâncias às vezes, e não somente quando nós ofertamos dádivas
materiais, não é mesmo? Quando nós ensinamos, quando nós amparamos, quando nós também aprendemos, quando nós nos colocamos a não somente dar, mas também receber. Continuando então aqui a nossa leitura. Epístola aos Colossenses. Paulo enviou 3 cartas às comunidades cristãs da província romana da Ásia. Colossos foi uma delas, cidade localizada a aproximadamente 200 quilômetros de Éfeso. Colossos localizava-se no oeste da Ásia Menor, ao sul do rio Meandro, atual Menderes, 6,4 quilômetros a leste de Denizli, na Turquia de hoje. Era uma cidade comercial até ser incorporada pela vizinha Laodiceia e abrigou a comunidade cristã a quem foi dirigida a Epístola aos Colossenses. Paulo teve contato com os colossenses a partir do seu trabalho missionário em Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e auxiliado por muitos companheiros através dos quais diversas igrejas cristãs foram erguidas na Ásia Romana, como as do Vale do Lico, da Laodiceia e de Hierapolis. As comunidades cristãs fundadas nessas localidades dependeram do esforço de Epáfras, dedicado discípulo de Paulo, que o via como leal ministro do Cristo. A Epístola aos Colossenses faz parte do grupo das Epístolas do Cativeiro. Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma. A Epístola aos Colossenses parece ter sido escrita bastante cedo, no período que Paulo estava na prisão, por volta de 60 a 61 a.C. Epáfras fizera uma visita a Paulo em Roma e o informara do estado das igrejas do Vale do Lico. Embora grande parte do relato fosse animador, uma característica inquietante era o ensinamento atraente, mas falso, recentemente introduzido na congregação, e se não fosse contido, subverteria o evangelho e poria os colossenses numa servidão espiritual. A dificuldade relatada por Epáfras estava relacionada à idolatria e aos maus costumes pagãos, que era a liberalidade sexual, uma vez que as comunidades cristãs da região eram basicamente constituídas de gentios convertidos. Existem dúvidas se a carta aos Colossenses é de autoria de Paulo. Alguns estudiosos entendem que o estilo pesado e repetitivo não é o usualmente utilizado pelo apóstolo. Há dúvidas também relacionadas a certas ideias teológicas, principalmente as que fazem alusão ao corpo do Cristo, ao Cristo como cabeça do corpo e à Igreja Universal. São ideias semelhantes às divulgadas pelos gnósticos no século II d.C. Outras ideias que são combatidas pretensamente por Paulo estão relacionadas a conceitos essênicos comuns entre os judeus, que seguiam os preceitos dos essênios, poderes celestes e cósmicos, seita existente à época do Cristo. Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Colossenses. Exortação à espiritualidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
não mintais uns aos outros, pois, se já vos despistes do velho homem com os seus feitos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, versículos 1 e 2, 5, 8 a 9, 12 a 17. A carta dirigida à comunidade cristã de Colossos evidencia o amor fraternal, o espírito de cooperação que deve reger as relações interpessoais. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui, só por si, valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. E eis aí mais uma aula maravilhosa, onde tratamos de mais epístolas do apóstolo Paulo. Eis aí a segunda parte, não é mesmo? Na próxima aula nós vamos ver a terceira parte das epístolas do apóstolo Paulo. E agradeço a todos pela companhia e desejo que tenhamos aí ótimas reflexões sobre este estudo maravilhoso que nós vimos hoje, não é mesmo? Muitas partes aqui não requerem muitos comentários, apenas importantes observações e, mais importantes ainda, as reflexões que façamos sobre essas partes tão fundamentais das epístolas que vimos aqui. Assim, meus queridos e minhas queridas, vou me despedindo de vocês, antes ainda lhes convidando para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que façamos a partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, minhas queridas amigas e manas amadas, mulheres maravilhosas que me acompanham aqui no canal, venham estar comigo para que possamos partilhar o Reflexão de Empoderamento. Esse momento maravilhoso, essa série abençoadora das nossas vidas, da nossa psique e do nosso coração feminino. Todas as quartas-feiras nós temos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e sua comitiva espiritual a virem abençoar as nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares e a cada um de nós.
Todas as quintas-feiras às 18h30 nós temos os estudos da obra de André Luiz. Todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, para virem nos ofertar o passe e a renovação das nossas energias. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras nós temos também os shorts de cura, que são vídeos curtinhos, onde eu trago aí bênçãos especialmente para nós, os nossos corações femininos, mulheres queridas, onde aí, através desses curtos videozinhos, nós podemos refletir juntas. Venham participar e acompanhem, queridas. Assim sendo, meus amados e minhas amadas, vou me despedindo de todos vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, que Maria Santíssima, nossa mãe muito amorosa, e que os nossos benfeitores espirituais venham sempre, como sempre fazem, nos abençoar e nos conduzir aos caminhos do bem. E que nós, com boa vontade, com gratidão, dedicação, estudo e empenho em praticar no dia a dia as práticas que temos recebido aqui, os ensinamentos, possamos prosseguir o nosso caminho evolutivo, com boa vontade e sempre procurando praticar tudo aquilo de bom que recebemos. E que assim seja e assim se faça, com muita caridade e amorosidade para com todos os que estão envolvidos e em torno de nós. Deixo assim um grande beijo no coração de todos e me despeço, meus queridos e minhas queridas, desejando que haja sempre em nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau, amados. Até o nosso próximo momento juntos.